Graça e paz, igreja. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Quantos estão felizes aí? Que presença maravilhosa. Como é bom desfrutarmos dessa presença, amém? Glória a Deus. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler 2 versículos, quero ser bem rápido. Verso 3, Gênesis capítulo 3, verso 21. Diz assim: E fez Yahvé, Deus, túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Diga-se comigo: e Deus fez túnicas de pele e vestiu Adão e Eva. Abra comigo agora Josué, capítulo 7, seu verso 20 vai dizer assim: Acã respondeu a Josué: Em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo tecido em Sinear, na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, e eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda. Diga comigo: no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Amém? Nós lemos essas duas passagens, mas nós vamos aprender algo muito significativo entre elas. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, verso 21, que Deus ele fez túnica para Adão, para Eva. A Bíblia diz que no início Deus ele dá criação à humanidade. Gênesis capítulo 1, ele dá formação à criação, ele cria. E a Bíblia diz que Deus ele faz um jardim e coloca o homem nesse jardim para cultivar, para guardar, para governar nesse jardim. Só que pela desobediência de Adão, o pecado veio sobre a humanidade, o pecado veio sobre o mundo. E nós aprendemos nesse texto que o que sustentava o culto de Adão era a sua obediência a Deus. Quando Adão desobedece a Deus, o pecado vem sobre o mundo. Só que nós aprendemos algo nesse livro muito interessante. Nós vemos que quando o livro faz questão de mencionar que é Deus, que é o Senhor, que mata o animal, tem o trabalho de matar o animal, degolar o animal, tirar suas vísceras, trabalhar na sua pele, para poder vestir o homem do seu pecado, cobrir o homem da sua nudez, do seu pecado. Eu aprendo nessa passagem, e eu já quero fazer essa aplicação, que Deus ele continua ofertando, e Deus ele oferta. De que forma, Eric? Deus ele pega o animal, e esse animal, quando nós vamos estudar, esse animal ele é chamado de cordeiro. Cordeiro, a tipificação de Cristo. Ele mata esse animal, cobre Adão e Eva. Então é Deus tendo o trabalho de pegar o animal, degolar o animal e ofertando algo para o ser humano. Ele não só ofertou, mas Deus primiciou na vida do ser humano. Ele pega esse animal, e esse animal é usado como primícia. Por quê? Porque é a sombra daquilo que Moisés iria fazer na sua lei, estabelecer. Toda a expiação de pecado ia ser através de um animal. Quem está comigo? Então eu vim aqui para te dizer, meu irmão, que Deus ele oferta, que Deus ele primicia. Isso não é coisa da igreja, isso não é coisa de pastor, isso não é coisa inventada por evangelista ou por homens que veio durante muito tempo. Não, isso é algo que se originaliza em Deus. O ofício de se ofertar, o ofício de dizimar, o ofício de dizimar, de primiciar, vem por intermédio de Deus. Então nós conseguimos olhar em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que até mesmo Deus teve que ofertar e primiciar algo na vida do ser humano. Deus ele oferta, irmão. A gente aprende que em Josué capítulo, versículo 7, que quando ele vai conquistar essa terra de Jericó,
Levíticos 27, 28 e 29 vai dizer a respeito de como precisaria entregar essa terra. Toda a terra que eles conquistavam, eles teriam que entregar a primícia para Deus. A terra que eles conquistassem como primícia, precisaria entregar a Deus. Sabe o que nós aprendemos em Gênesis capítulo 3? Que essa primícia, quando se trata de primícia, se trata de nós entregarmos o nosso trabalho, o primeiro fruto do nosso trabalho. Quem é empresário, uns entregam todo dia 1 a sua primícia. É a primeira colheita. Quem está comigo? É a colheita, é a sua primeira colheita. Você entrega essa primícia. Outros que trabalham dividem por 3%. Isso é primícia. Só que a gente aprende que quando Deus ele fala assim: mulher, da sua semente nascerá um que esmagará, que pisará na cabeça da serpente. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Querendo esclarecer para a gente? Que eu estou santificando a minha palavra até o final do seu cumprimento. Eu vim pregar para alguém aqui hoje? Tem alguém aqui nessa tarde que está vivo? Eu estou santificando a minha profecia, a primeira profecia da Bíblia. Érico, o que você está querendo dizer com isso? Que até Deus primiciou, gente. Até Deus ofertou. Só que a Bíblia vai dizer em Josué capítulo 7 que quando eles entram na terra, eles precisariam entregar aquilo que eles conquistaram como primícia. E a Bíblia diz que quando eles entram na terra de Jericó, existe um homem chamado Acã. E esse Acã, ele faz algo terrível. A primícia que era para ser entregue a Deus, Acã não entrega a Deus. O que Acã faz? Ele se deixa se seduzir pelo ouro, pela prata, pelo bronze e pela capa. E a Bíblia é explícita em dizer que ele deixou isso aonde? Debaixo da sua tenda. Quando se trata de tenda, se trata de casa. Quando se trata de casa, se trata de fundamento. Acã estava querendo dizer que o seu fundamento era o ouro, a prata e o bronze. Sabe o que isso significa? Que quando nós não conseguimos entregar a primícia para Deus, eu estou querendo dizer que o meu fundamento, em tudo aquilo que eu possuo, é a minha prata, é o meu ouro, é o meu bronze. Por que, Eric? Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24, que existe 2 homens, um que construiu a sua casa na areia e outro que construiu na rocha. Sabe o que é o mais incrível? Que os 2 constroem no mesmo terreno. Qual que é a diferença? A diferença é que um decidiu cavar superficialmente e o outro decidiu cavar até a rocha. E a rocha é quem? A rocha é Cristo, meu irmão. Eu vim nessa tarde te dizer, se tem alguém aqui que se o seu fundamento, o seu alicerce for as tuas propriedades, eu tenho uma notícia para te dar. Isso pode vir um vento forte que vai acabar com tudo. Por quê? Porque isso não sustenta propósito. Isso não sustenta a tua família. Isso não salva a sua família, os teus filhos. Isso não te traz salvação. Você pode comprar muita coisa, mas salvação você não compra. Espírito Santo você não compra. Conhecimento da palavra você não compra. Revelação da palavra você também não compra. Você pode comprar muita gente, mas a Deus você não compra. Então se o seu fundamento continuar assim das tuas propriedades, eu tenho uma notícia para te dar. Vai vir um vento forte e vai derrubar. Mas se você for aquele homem sábio que constrói a sua casa na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, mas uma coisa é certa, pode balançar, mas você não vai cair. A tua empresa não vai falir. Os teus filhos não serão roubados no mundo. A sua casa não será destruída. A sua casa não será infiltrada por instruções babilônicas. Não, por quê? Porque tudo que você tem está construído na rocha, meu irmão. Porque você entende que tudo que você tem, que tudo que você recebe, que tudo que você possui, você entrega a Deus. Isso é primícia. Como assim, Eric? Que tudo aquilo que eu tenho, que Deus me entregou, eu entendo que foi dele que veio. E aquela passagem famosa, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Por quê? Porque o meu fundamento não é dinheiro, o meu fundamento não é as propriedades que eu tenho, o meu fundamento não é o que eu conquistei, é o que, Eric? É a palavra ainda, o meu fundamento é ele. Se eu não tenho ele, eu não tenho nada. Se tira tudo, eu não tenho nada. Mas pode tirar tudo de mim, porque se eu tiver Cristo, eu tenho ainda a palavra, eu tenho revelação, eu tenho transferência de unção, algo eu tenho para transferir, meu irmão.
Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o problema de Acã foi não reconhecer aquilo que Deus fez. E quando se trata de primícia, se trata de pessoas que quando entregam a sua primícia, entende que o que elas conquistam veio por intermédio de Deus. A sua família foi Deus quem te deu. O óbvio precisa ser explicado. O carro que você tem foi Deus que te deu. O ar que você respira foi Deus que te deu. O pastor que você tem nessa casa, os apóstolos que você tem nessa casa, evangelista, líder, foi Deus que colocou no meio do seu caminho, irmão. Tudo que Deus faz na nossa vida é por intermédio de Deus, meu irmão. E eu preciso reconhecer, eu preciso devolver para Deus. Porque sabe qual que é o problema? Josué, a Bíblia vai dizer que ele desce para a terra de Ai para poder conquistar. E sabe o que acontece? Eles não conquistam. Porque Deus fala, tem alguém infiel no meio do povo. Por isso que vocês não vão conquistar. Por quê? Porque a primícia também nada mais é um passaporte para um próximo nível. Malaquias, a Bíblia vai dizer, e fazei prova de mim, se eu não derramarei bênção tal sem medidas, que você não vai conseguir acolher num só lugar. Serão tantas bênçãos, serão tantas coisas que Deus derramará do céu, porque do céu se abrirá uma comporta sobrenatural para derramar bênçãos sem medida na sua casa, meu irmão, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, tudo que você tem. Deus está dizendo, eu abrirei as comportas do céu e derramarei bênção tal. Provai e vede que eu sou bom, meu irmão. Primícia é você reconhecer a prioridade da sua vida. É você pegar isso e você falar assim, Deus, eu tenho porque foi o Senhor que me deu. Deus, esse filho, essa filha foi o Senhor que me deu. Essa casa, essa família foi o Senhor que me deu. Essa empresa foi o Senhor que me deu. É o reconhecimento por aquilo que Ele fez por você. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu lembro de uma passagem agora, o Espírito Santo me trouxe aqui agora, Lucas capítulo 8, versículo 21. A Bíblia vai dizer que havia 3 mulheres, Maria Madalena, Susana e Joana, mulheres que estavam possuídas por espíritos imundos. A Bíblia diz que o próprio Cristo o libertou, e a libertação delas, elas pegavam as suas finanças e patrocinavam o ministério de Jesus. Essa mesma Maria Madalena é o mesmo significado de Maria Magdala, é a mesma, significa a originalidade da onde ela nasceu, que é na Galileia. E é a mesma Maria que vai visitar Jesus no túmulo. Por que, Eric? Porque aquele que foi liberto, meu irmão, ele nunca vem de mãos vazias. Ele não entrega qualquer coisa. Quando Maria chega na porta do túmulo, ela não foi só simplesmente ungir o corpo de Jesus. Por quê? Porque Nicodemos tinha feito isso, José de Arimateia tinha feito isso, o homem já tinha preparado o corpo de Cristo, mas ela foi lá para dizer, Jesus, eu creio no que você carregava, eu creio naquilo que você fez na minha vida, você me libertou de espíritos imundos. Eu não sei se tem alguém aqui que foi liberto por Cristo, eu não sei se tem alguém que aqui a família foi alcançada por esse evangelho. E o que eu tenho que fazer, Eric? Eu nunca venho para a presença dele de mãos vazias, meu irmão, porque ele me transformou, ele me deu família, me deu casamento, mudou meu nome, te deu filhos, te deu negócios. Pessoas chegou aqui quebrada e hoje estão prosperando na presença de Deus, meu irmão. Porque nós não tínhamos nada, mas o que Ele fez na minha vida é suficiente para eu provar e mostrar para mim mesmo que sem Ele eu não sou capaz de fazer nada. Isso é primícia, meu irmão, é você entregar entendendo que sem Ele você não é capaz de fazer nada. Porque eu fui liberto por Ele. É por isso que primiciamos, é por isso que dizimamos, é por isso que ofertamos, é por isso que temos culto de segunda, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. É por isso que nós estamos aqui, meu irmão, é por isso que nós fazemos cela, escola bíblica e apacado, é por isso que vamos às missões, por causa da libertação que Ele nos criou, que Ele fez em nós. Eu não sei, mas Maria, ela não foi no túmulo só para ungir o corpo, ela foi porque ela tinha algo para entregar para Ele. Por quê? Porque quem é liberto nunca vem de mãos vazias. Quem é liberto não tem um pensamento medíocre. Não, meu, quem é liberto, ele sabe, foi Ele que me libertou, foi Ele que me deu nome, foi Ele que me encheu do Espírito Santo, Ele que me deu os dons, Ele que fez algo na minha vida, meu irmão. Eu não sei se tem alguém aqui que foi liberto.
Eu não sei se tem alguém que aqui a casa foi alcançada, a família, e agora, Eric, agora eu dizimo mesmo, eu entrego meu dinheiro ao altar. Por quê? Porque quando eu estava no mundo, meu dinheiro não tinha propósito, os meus recursos não tinham destino, e agora na presença de Deus, agora eu entendo que aquilo que eu entrego na presença de Deus tem propósito, tem destino. Pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo restauradas, e eu estou patrocinando o evangelho da salvação. Então eu venho aqui te dizer que Deus também ofertou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, a fim daquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, também Deus ofertou. Isso não é coisa da igreja, isso é coisa que vem do próprio Deus. Isso não é do pastor, de ninguém, não. Isso é do próprio Deus, meu irmão. Deus primiciou na sua vida e Deus também ofertou. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pegue seu dízimo, sua primícia, a sua oferta. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos libertou. E nós nos encontramos como Paulo em Efésios capítulo 2, em que ele está preso, mas ele está dizendo: eu estou nas regiões celestiais. Eu estou me assentado com Cristo nas regiões celestiais. Porque não é a circunstância, Senhor, não é os problemas, mas é o que se define o propósito para aquilo que nós fomos chamados. Eu te peço, Pai, receba a cada dízimo, primícia, a cada ofertante aqui dessa casa, Senhor. E a minha oração é, Senhor, que na totalidade nós viemos entregar aquilo que é seu por direito, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor receba a cada homem, a cada mulher com o coração voltado para a tua presença, com o coração sincero, mediante aquilo que estarão entregando no seu altar, em nome de Jesus. Amém. Você que crê pode vir, pode ficar à vontade.